A liturgia de hoje traz uma chamada muito interessante para nós. Jesus está falando para as multidões, ele dialoga com aqueles que ali estão e Jesus diz: bem-aventurados vós. Ou seja, é uma palavra que Jesus está dizendo diretamente para quem o escuta. Hoje somos nós que tomamos em nossas mãos as palavras do Evangelho. E a gente deve fazer o esforço de conhecer o coração de Deus a partir da própria palavra de Deus. Jesus, quando hoje nos faz a proposta do seu estilo de vida, de pensar a felicidade, de pensar as bem-aventuranças como ele nos propõe, diz diretamente para nós, está fazendo uma proposta de felicidade para nós. Bem-aventurados vós, os pobres, vós que chorais. É entrar na lógica de Jesus, que é uma lógica diferente. É interessante a gente pensar, por exemplo, no Evangelho de Lucas ou em todos os Evangelhos. Quando o Evangelho é escrito, Jesus já tinha morrido, Jesus já tinha ressuscitado. Grande parte dos cristãos tinha morrido. Lucas, por exemplo, que escreve o seu Evangelho para uma comunidade que tinha acolhido a pregação de Jesus a partir do paganismo. Lucas caminhou com Paulo. Paulo já tinha morrido quando Lucas escreve o seu Evangelho. Então ele se recorda das palavras de Jesus, ele se recorda da pregação de Paulo e transcreve para as pessoas aquela experiência da igreja. Ele pesquisou, ele buscou ouvir os pregadores da boa notícia. Então, quando hoje eu penso nessa experiência de Lucas lembrar a palavra de Jesus que fala da bem-aventurança, bem-aventurados vós os pobres, eu fico pensando que existia uma comunidade que Lucas já conhecia, que ele fala sobre essa comunidade nos Atos dos Apóstolos, que diz assim que eles eram perseverantes no ensino dos apóstolos, eles eram perseverantes na fração do pão, na celebração da Eucaristia, na oração, e eles eram perseverantes na comunhão fraterna. Lucas fala dessa comunhão fraterna. Já no capítulo 8 ele fala de um grupo de mulheres que ajudavam Jesus com os bens que possuía. Ele lembra quando Zaqueu se converte, como ele diz que dá metade do seu bem para os pobres, como ele quer devolver aquilo que ele possa ter apanhado de alguém indebitamente. E Lucas também lembra, por exemplo, os fariseus, Diz, eles eram amigos do dinheiro. Então, a comunidade de Lucas é uma comunidade que aprendeu a lidar com os bens, na partilha, levou isso a sério na sua vida. Tanto é que ele conta a experiência de Ananias e Safira, que eram pessoas ricas, venderam os bens que tinham e mentiram para a comunidade, mentiram para Pedro. Outra coisa também que a gente podia lembrar era São João, na sua primeira carta, no capítulo 13. Se alguém tem bens deste mundo e não vive esses bens de maneira partilhada com seus irmãos, a caridade, o amor de Deus não está nessa pessoa, não. Então é mais simples poder viver a bem-aventurança da pobreza quando você se sabe amparado pela solidariedade. Quando alguém sabe dividir aquilo que tem com os outros para aliviar os seus sofrimentos, para lhe poder dar um instante de paz. E esta é uma riqueza que o Evangelho nos dá. São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 8, versículo 9, ele vai dizer que Cristo, de rico que era, ele se fez pobre para nos enriquecer com a sua pobreza. Cristo fez a experiência da pobreza e ele então nos ajudou a nos tornarmos ricos desta sua riqueza de saber depender de Deus. Então o pobre é aquele que se sabe um dependente de Deus, alguém que faz a sua confiança está toda em Deus, mas a gente precisa da mediação. A mediação da comunidade. Então, para Lucas relembrar estas palavras de Jesus, de como ele viveu a pobreza e diz que nós somos felizes vivendo a pobreza também, ele tem de trás de suas costas a experiência de uma comunidade que sabe partilhar. Portanto, eu penso que esse Evangelho de hoje nos convida a retomar essa vida de solidariedade, de fraternidade. Os bispos da América Latina, em Puebla, eles falavam da pobreza e que a pobreza deveria ser entendida como uma vida simples, como uma vida sóbria, como uma vida austera.
que a gente possa então entrar nessa via de simplicidade, nesta vida de austeridade, porque se a gente usar desse mundo como se tudo que a gente tem aqui pudesse ser usado e descartado, a gente não favorece esse espírito de responsabilidade que compõe essa pobreza e essa marca de austeridade que tem na vida cristã. Não se trata de um abraçar a miséria, mas de abraçar um estilo de vida que se fundamenta em Cristo. Portanto, olhar para Cristo na sua encarnação nos faz ver que Ele é o verdadeiro pobre, que se abandonava em Deus, e como ele diz, o Filho do Homem não tem nenhuma pedra para reclinar a cabeça. As raposas têm suas tocas, os passarinhos têm seus ninhos. Ele o que tinha era muita solidariedade, muita fraternidade. Ele podia andar de um lado para o outro, ele sabia que contava com a casa de Marta, a casa de Maria e de Lázaro, que podia acolhê-lo. Ele podia fazer essa experiência da rede de solidariedade daquelas mulheres que diz o capítulo 8 de Lucas, que servia com os seus bens. Portanto, que a gente no dia de hoje aprenda a viver nesse estilo de Jesus, para que a vida seja saboreada como um verdadeiro dom que vem de Deus. Um dia feliz.